Boa noite, hoje é dia 18 de maio e vamos para o nosso devocional da noite, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live tudo que me fez ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução à carta aos Hebreus. Visão geral do livro, destinatários, autor e período da escrita. A Epístola aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa o lugar central nela, ao mesmo tempo é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. Destinatários. A epístola começa como um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor nem os destinatários são mencionados nelas. O título aos Hebreus só aparece no século II com Clemente de Alexandria. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente remonta a uma tradição muito antiga. Mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus é o nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. E como, no entanto, a epístola não pode ter recebido o nome apenas pelo fato de haver tantas referências ao Antigo Testamento, os destinatários não devem apenas estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas são frequentemente abordados como originários do povo de Israel. São como os pais, os profetas, os anciões apontam para esse fato. Também a menção a Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirmaria o mesmo. Contudo, os destinatários chegaram à conclusão que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, do versículo 1 ao 5. Esses cristãos, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da forte pressão externa pela perseguição. Estes eram pessoas em particular que confessaram ser cristãs, mas tinham fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo, em contraste com os estrangeiros dispersos, como os judeus convertidos da diáspora. Os destinatários da Epístola aos Hebreus viviam na Palestina, isto é visto em Hebreus 10, versículo 11 e 10, versículo 34. Eles foram ensinados, admoestados e encorajados por essa epístola. Autor. O autor da epístola não menciona seu nome e muitas suposições foram feitas sobre quem poderia ser. Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero, Silas ou até mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos se recusa a aceitar Paulo como autor, porém porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicos deles. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato de que o autor conhecia bem Timóteo e que Pedro, quando escrever aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para estrangeiros dispersos, que viviam fora dela. Se Paulo foi o autor, uma das razões para não mencionar seu nome pode ter sido que ele era o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus apenas como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O pai da igreja Orígenes escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da Epístola. Em relação ao período da Epístola, as opiniões dos cientistas diferem muito quanto à questão da autoria da Epístola. É certo, porém, que um escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C., mostram muitas referências da Epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia, e o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito
No ano 70 depois de Cristo, Hebreus não menciona essa destruição. É por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 depois de Cristo. Muitos que recusam a autoria de Paulo concluem baseado em Hebreus 2, versículo 3 e 13, versículo 7, que a epístola deve ter sido escrita algum tempo após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, cientistas provavelmente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto o Senhor Jesus na terra. Atos 7, versículo 59 e 12, versículo 1 e 2, nos fala de Estevão, o diácono, e Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem que milhares de judeus tornaram-se crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Isso foi seguido por certo declínio espiritual. É por isso que o autor os lembra várias vezes de sua fé e devoção a Deus, que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não apenas ficaram desanimados e fracos com as experiências de sua fé cristã, mas alguns pensaram em voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e preservar sua fé. Mas o autor também lhe diz muito severamente o que significa se alguém que professou sua fé no Evangelho apostatou para a sua vida anterior. Não haverá graça para essa alma. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo, a sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os princípios e pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, e mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, com suas muitas ofertas, era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para promover o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. É por isso que pode-se ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho e como sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu. E Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere em alguns aspectos, como as outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado de Pai dos crentes, e a posição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra tendo livre acesso a Deus em um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel poder ser capaz de aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico, dia 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9:10, conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário. O templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro no deserto, ou de maneira pitagórica, a ordem de serviço judaico, em Hebreus 8, versículo 2 e 9, versículo 11, porém a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades. Ver a Cristo. Nenhuma outra epístola do Novo Testamento nos aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9. Porém, vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. E capítulo 12, versículo 3. Considerai que ele suportou tais contradições. Termos importantes na Epístola aos Hebreus. A seguir, mencionamos algumas das expressões importantes e frequentemente aparentes para uma melhor compreensão da epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição. Eterno para sempre, sempre para sempre, eternamente. Santificado, santo, santo, santidade. Santuário, santo, santo, santo lugar, santo. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 12, versículo 1 ao 17, advertência para perseverar. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Agora vamos ler o nosso devocional da noite.
Depois, Hebreus 12, versículo 11. Quão alegres ficam os cristãos no depois? Nenhuma calmaria é mais profunda que aquele que sucede à tempestade. Quem nunca se alegrou com os raios brilhantes após a chuva? Os banquetes da vitória são para os soldados que trabalham duro. Depois de matar o leão, comemos o mel. Depois de escalar o desfiladeiro dificuldade, referência ao livro O Peregrino de John Billman. Sentamos sobre o abrigo para descansar após atravessar o vale da humilhação e lutar contra o Apolião. O abençoado aparece com um galho de cura da árvore da vida, nossos sofrimentos como as quilhas dos barcos do mar. Deixam depois de si mesmas uma prateada luz santa. É paz doce e profunda paz que seguem o terrível tumulto que antes reinou em nossas almas, em nossa alma atormentada e culpada. Veja então o estado feliz de um cristão. Ele recebe as melhores coisas por último. Portanto, nesse mundo, experimenta primeiro as piores, mas mesmo suas piores provações depois se transformam em algo bom. Arados pensamentos produzem alegres colheitas. Mesmo agora, o cristão se enriquece com suas perdas, se levanta com suas quedas, vive ao morrer e se torna pleno ao se escravizado. Se então suas graves aflições lhe retorna pleno aos escravizados, se então graves aflições rendem um fruto tão pacífico nessa vida, como será vindima completa de alegrias depois do céu? Se suas noites escuras são tão claras como os dias do mundo, como serão os seus dias lá? Se sua estrela é mais brilhante que o sol, como será sua luz solar? Se ele pode cantar numa masmorra, quanto mais doce será sua melodia no céu. Se ele pode louvar a Deus durante o fogo, muito mais exaltará perante o trono eterno. Se o mal é bom para ele agora, qual transbordante será a benignidade de Deus para ele depois? Ah, depois abençoado. Quem não gosta de ser um cristão? Quem não gostaria de ser um cristão? Quem não suportaria a cruz de agora pela coroa que viria depois? Mas este é um trabalho de paciência, pois o descanso não é para hoje, nem o triunfo é para o presente, mas para o depois. Espere, ó alma, e deixe a paciência fazer seu trabalho perfeitamente. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã, lá no Instagram, por volta das 8 horas, e o Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok, por volta das 8 ou 9, por volta das 9 horas. Já que eu vou ter um compromisso essa semana às 11 horas, eu vou fazer o devocional da noite por volta das 9h30. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana e até o próximo.